Olá, tudo bem? Vamos falar sobre o Emmanuel Macron, né, que deu a entender, numa fala recente, que os líderes da OTAN sequer precisariam se preocupar com essas tropas francesas que iriam para o teatro de operações na Ucrânia. Num primeiro momento, a França assegurou que 2.000 dos seus soldados iriam para a Ucrânia. A partir de agora, a gente sabe que 1.500 irão no primeiro momento, possivelmente no segundo momento, mais 500 soldados poderão acompanhar esses 1.500 iniciais que deverão desembarcar lá no teatro de operações até o final deste mês de abril, segundo o Macron. E segundo ele também, o Ocidente não precisa evidentemente se preocupar com isso, porque as tropas francesas, deu ele a entender evidentemente, as tropas francesas não precisarão de uma proteção da OTAN, em virtude de que elas mesmas vão conseguir lidar, né, com os desafios no teatro de operações, ou seja, ela mesma, essas tropas francesas vão conseguir lidar com o perigo, né, ocasionado pela Rússia neste combate aí no teatro de operações. Evidentemente que essa fala e este pensamento expressam uma grande arrogância do Macron, né, uma arrogância muito tradicional das grandes potências ocidentais, né, em relação ao que é a Rússia, né, o pensar, né, a Rússia é algo bastante lamentável no momento, né. O Ocidente continua a olhar para a Rússia como um território que precisa ser fragmentado, explorado, colonizado, para que as suas riquezas sejam, né, vamos lá, exploradas, né, para a gente ser bastante gentil aqui, pelas potências ocidentais, né. Quem troca levaria a civilização para estes locais, né. Quem viaja hoje pela Rússia, né, quem desembarca hoje, notadamente, em algumas cidades grandes como Krasnodar, Moscou, São Petersburgo, Kaliningrado, enfim, algumas cidades importantes da Rússia, né, podem afirmar que, e também desembarcam em algumas cidades francesas, inclusive cidades que estão com muita decadência, vivendo muita decadência, consegue determinar o que é hoje civilidade, né, em quais desses locais o processo civilizatório parece ter ancorado com muito mais facilidade, né. Hoje quem anda pelas ruas de Moscou e depois vai para as periferias de Paris, tá? De Paris, a cidade luz, né? Paris sabe perfeitamente do que eu estou falando neste momento. Paris é evidentemente uma das mais lindas e maravilhosas cidades do mundo, um patrimônio da humanidade, mas claramente que Paris hoje também vive muito a decadência que acompanha a própria França, né? E essa decadência está presente notoriamente na periferia e também nos subúrbios da capital francesa, né? Bom, o Macron falou, portanto, né, que as tropas francesas não vão precisar se preocupar, deixando claro que não teme aí a Rússia. Evidentemente que ele não teme a Rússia, mas em nenhum momento ele se prontificou a mandar a França para uma guerra direta com a Rússia, né? No lugar de fazê-lo, né, já que ele é o corajoso, né, e as demais potências ocidentais da OTAN não são corajosas, deveriam bancar coragem, deveriam tentar partir para esse enfrentamento com a Rússia, já que tem tanta coragem assim, por que não tentar uma guerra direta com a Rússia, né? Isso aí ninguém quer fazer, porque todo mundo sabe que a situação é bem mais complicada nesse sentido, né? Bom, mas muitos especialistas falam que esta fala e este pensamento do Macron, na verdade, representa uma tentativa da França de reassegurar, né, o seu poder hegemônico, né, o seu poder na geopolítica mundial, algo que a França está a perder de uma maneira bem colossal, e isso se expressa também nas derrotas sucessivas que a França vem somando, né, lá no território, nos territórios africanos, notadamente na região do Sahel, né, principalmente com aquelas 3 nações que conseguiram estão agora no processo de libertação colonial, né, após os golpes militares que aconteceram a partir de 2021, né. Um jornal, El País, né, lançou recentemente aí um artigo, vou deixar o link para vocês aqui na descrição, no comentário fixado desse vídeo, né, falando sobre a retirada da França e, neste caso, também da Europa, do Mali, né. O Mali, na prática, está expulsando, né, dando um pé na bunda das tropas francesas ali da Europa, né. Então, na verdade, é assim, não conseguiram chegar a um acordo com o EUTM Mali, né, um acordo, e assim, a presença europeia no Mali vai se extinguir agora no dia 21 de maio. Não haverá mais continuidade desse acordo, né, do EUTM, que mantinha o EUTM Mali. O que era o EUTM Mali, meus amigos? O EUTM Mali, na verdade, foi algo criado em 2013, na verdade,
com o Mali, né, que preconizava, na verdade, um processo de instrução, um processo de, enfim, de educação das Forças Armadas do Mali, né, um processo também, né, de, vamos lá, muito importante de, enfim, aprimoramento das Forças Armadas do Mali, de tal sorte que essas Forças Armadas conseguiriam combater o perigo externo, o perigo advindo, por exemplo, dos grupos terroristas que estão naquela região do Sahel, né, como Al-Qaeda, também o Estado Islâmico, em alguns lugares o Boko Haram, braço também do Estado Islâmico, e assim por diante, né. Então a tentativa do EUTM Mali era justamente melhorar as condições do país, melhorar inclusive, gerar melhorias nesses países a partir de 2013, ninguém sabe onde estão essas melhorias, né, apoiar a restauração do controle do Estado do Mali sobre a sua territorialidade, né? Enfim, algo que o Mali estava perdendo, né? Apoiar também o G5/Sahel, através da consolidação de melhoras das capacidades operacionais das suas forças conjuntas, né? E várias outras questões também. Implicava aconselhamento de todos os níveis das Forças Armadas do Mali, implicava também contribuição para a melhoria do sistema de ensino militar, que ia desde uma educação ali mais básica até o nível ministerial, também o aconselhamento e treinamento aos membros do quartel-general que protegiam ali as elites, né, desse país, né. Já o G5 Sahel, né, foi fundado em 2014, um ano depois, né, e incluía Burkina Faso, além do Mali, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritânia e o Níger, né. Essa organização praticamente já não existe depois que esses três estados que deram os golpes, né, conseguiram criar ali Aliança pelo Sahel, né, Aliança pelo Sahel, que foi fundada por Mali, Burkina Faso e Níger, praticamente implodindo ali o G5 Sahel. Então, na verdade, não existe mais, portanto, o EUTM Mali já não existe, já foi extinguido. Isto oficialmente se demonstra agora com a saída, a retirada dos últimos europeus ali do Mali, né? E volto a dizer, eles saem do Mali porque foram expulsos, tá, pelos representantes ali do país africano do Sahel, tá? Então, para o país, na verdade, isso é uma grande derrota do Ocidente, né? Eles se referem, na verdade, a essa situação como uma situação esdrúxula, né, em que essas juntas militares golpistas, segundo ele país, golpistas, né, que tomaram o poder nesses países para roubar, né, as riquezas do país, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Enfim, uma publicação, na verdade, que chama a atenção para a arrogância do Ocidente, né? Eles falam, por exemplo, de que neste momento eles estão ficando sem a proteção do Ocidente, né, e a Rússia está se aproveitando disso para se instaurar no local, né, e ocupar o lugar, sobretudo, da França, né? Então, quando eles exprimem esse tipo de pensamento, eles deixam claro que eles não têm o menor respeito assim pelos países africanos. Os países africanos não decidiram. Essas três nações, né, Níger, Mali e Burkina Faso, não decidiram, por exemplo, que a Rússia pode ser um parceiro interessante para constituir uma relação muito mais, né, interessante para essas nações e também para a própria Rússia. Não precisa ser apenas uma via de mão única, né? Então, na verdade, os europeus, e eles continuam, os europeus estão saindo, a França está a sair, vejam vocês, do Mali. Na verdade, dentre outras coisas, por quê? Porque o Mali acabou levando para esses territórios, né, o grupo Wagner, não somente o Mali, mas o Níger também, Burkina Faso e tal. Esses países hoje, eles recrutaram, né, gente do grupo Wagner. Então veja, a França não quer, na verdade, a França não quer participar, não quer continuar com essa relação com esses países, em virtude de quê? Em virtude de que a França não quer comungar, não quer manter nenhum tipo de relação com algum tipo de país que tem mercenários que pode agredir os direitos humanos desses países, né? Então é o que dá a entender essa publicação, né? E aí eu pergunto para vocês, quando em uma certa nação as pessoas morrem de fome, estão morrendo de fome, isso não é uma agressão aos direitos humanos, por acaso? Porque era justamente o que acontecia não somente nesses três países do Sahel, como também em outros países africanos, né?
eles falam, por exemplo, dos acordos que esses presidentes estão tramando com o Putin, né? De certa forma não deixou isso claro, mas dá a entender, tramando com o Putin e com a Rússia para que ambos roubem as riquezas do país, né? Então o coronel Assimi Goïta do Mali, general Abdourahan Hamani Tikiani do Níger e o líder de Burkina Faso têm conversado constantemente com o Putin e chegado sim a acordos importantes para as nações envolvidas, né? Enquanto isso, essas publicações que são bem vagabundas, vamos combinar, né? Como o país, né? Fala que, na verdade, estão lá apenas a Rússia entra no local para roubar as riquezas, tal, algo que o Ocidente nunca fazia, evidentemente, nesses lugares, né? Então, em virtude de tudo isso aí que acabou o G5 Sahel, né? Na verdade, o G5 Sahel acaba por causa dessas juntas militares que tomam o poder em 2021, em 2022 e em 2023 nesses três países, e a partir de então eles acabam com esse grupo aí que também estão neste momento dinamitando o poder da CEDEAO, né, que é uma organização ali econômica daquela parte ali da África, né? Então, o primeiro golpe foi no Mali, né, em 2021, o segundo golpe, né, foi em Burkina em 2022 e o terceiro golpe foi no Níger em 2023. Né? Por vias constitucionais, um outro país agora conseguiu também chegar com sua oposição ao poder. Trata-se do Senegal, né? Vou tocar nisso já. Né? Então, veja, eles reclamam, falam do roubo, enfim, fala, por exemplo, da questão do terrorismo, e eu vou deixar um dado para vocês aqui. Olha só que interessante. Este grupo, né, o EUTM Mali, na verdade, foi fundado em 2013. Qual era o objetivo? Enfrentar os terroristas que estavam ali, que, enfim, lidavam ali com, enfim, eram os responsáveis pelo tráfico de drogas, tráfico humano, um monte de coisas, assassinatos, atos terroristas, tudo que vocês podem imaginar, né? O curioso é que o EUTM foi fundado em 2013, né, tendo praticamente a direção da França, né? Em 2014, eles fundaram o G5 Sahel, né, também, que era uma espécie de aprimoramento, aí, uma outra organização que, na verdade, empoderaria, né, e daria ali uma retaguarda para o EUTM Mali e para outras entidades ali, outras organizações aí desses países. A partir da fundação do EUTM Mali, né, e a partir também do G5 Sahel em 2014, aumentou absurdamente os atos terroristas desses grupos terroristas nessa região. Então veja, o governo francês foi lá e fez um acordo com o Mali. Esse acordo militar previa que a França enviaria armas para o Mali, não de graça, o Mali compraria essas armas da França para combater esses grupos terroristas que estavam ali na região do Sahel. Né? Então veja, e outros países também, Burkina, Níger e todos esses outros países também. O curioso é que a partir do momento que esse acordo é feito, aumenta de uma maneira inacreditável o número de atentados terroristas na região. Ou seja, o que o mundo assiste é uma intensificação do poder desses grupos terroristas nessa região. E quais eram as armas que esses grupos terroristas possuíam? As armas, né, as mesmas armas que o governo francês vendia para essas nações eram as armas dos terroristas. Agora, quer dizer então que as forças armadas desses países entregavam as armas para esses terroristas? Não era isso. Não era isso. Muito longe disso. Né? Algo do que não dava realmente para questionar era a tentativa, né, desses exércitos enfrentar, né, esses grupos terroristas. Era uma luta colossal, desumana, desleal. Por que desleal? Porque quanto mais o governo comprava essas armas da França, mais esses grupos terroristas apresentavam muito mais armas num número muito maior do que das forças armadas, não somente do Mali, mas de Burkina, do Níger e de outros países. À medida que esses grupos terroristas apresentavam um número de armas bem maior, obrigava esses países a comprar mais armas da França. E esses grupos, à medida que esses países compravam mais armas, também apareciam com muito mais armas. Que eram vendidas por quem? Claramente que essas armas eram vendidas para os terroristas pela França. E neste caso, a França conseguia vender armas para os terroristas, conseguia vender armas, essa nota de que eles vendiam tal, isso não é oficial, mas todo mundo sabe que isto acontecia, né? O que se sabe é que oficialmente que vendia armas para os países do Sahel, mas não oficialmente todo mundo sabe que também vendia armas para esses terroristas, porque não tem como
né, aquele número de armas aparecer ali nesses grupos terroristas, inclusive pelo fato de que não havia uma divulgação, né, não havia divulgação de números de armas que desapareciam, né, das Forças Armadas dos países do Sahel. Entende? Então a França, na verdade, era responsável por uma política de venda de aumento do poder. A França gerava um aumento no poder dos terroristas, né, que apareciam cada vez mais com armas, e a França, por causa disso, vendia muito mais armas também para essas nações. Vocês conseguem entender a política nefasta, né, que a França praticava ali no Sahel? Era justamente isso que acontecia. Então os números de ataques aumentaram muito justamente depois. O curioso é que eles falam agora, né? A gente vai encontrar nesse jornaleco aí, o El País, né, na matéria, eles falam o seguinte, né? Mais de um terço dos 8.352, né, mortos em ações terroristas em 2023, ou seja, 3.128 mortos dos 8.352 terroristas em 2023, né? Ou seja, mais de um terço dos mortos em ataques terroristas no mundo inteiro em 2023 aconteceram, sabe em que região? No Sahel. Depois do quê? Depois, justamente, de que essas juntas militares, segundo o jornal aqui, assumem o poder através de golpe. O que eles estão falando aqui é que os golpes não diminuíram. Muito pelo contrário, foram responsáveis pelo aumento dos atos terroristas na região. O que esse jornal não fala, porque não investiga ou investigou e não quer divulgar, né? Porque deve ganhar financiamento até para não divulgar, até para fazer essa matérias como essa, é de que, né, há um maior financiamento desses grupos terroristas justamente para que eles enfrentem, e não a França. A França não quer ir para um enfrentamento aberto contra o Níger, contra o Mali e contra Burkina Faso. A França vai indiretamente para esse enfrentamento. E a França passa a armar, a financiar ainda mais de uma forma veemente grupos como o Estado Islâmico, né, para que eles combatam essas juntas que tomaram o poder no Níger, no Mali e em Burkina Faso. O seu Macron, ele mesmo, né? Só que, mesmo assim, esses grupos nunca foram tão derrotados no Sahel como agora que esses países, né, tiveram esses golpes militares, como fala aqui o jornal aqui, El País, né? Bom, esses números dos mortos aqui e tal, lá no Sahel, vem do Instituto de Economia e Paz, né, que é aquele instituto ultra ocidental lá da Austrália, de Sydney, na Austrália, que tem ramificação ali em Raia, na Holanda, em vários países ocidentais, inclusive, curiosamente, em Harare, né, que é a capital de um país africano aí, como você sabe, né, o Zimbábue, né. Bom, só que a França levava, assim como outras potências ocidentais, os problemas para a África, para ampliar ou pelo menos manter a colonização desses países africanos. Burkina Faso fez um acordo inacreditável assim, para os padrões assim, de um país africano, fez um acordo com a Rússia para a construção de uma central de produção de energia, gente, nuclear, né? O mesmo, isso vai acontecer, a energia nuclear vai estar, né, chegando às casas das pessoas do Burkina Faso até o ano de 2030. Níger e Mali estão negociando com a Rosatom da Rússia a mesma coisa, acordos semelhantes para que centrais nucleares sejam construídas nesses países. A Rússia entrega para esses países, né, segurança que a França não entregava, muito longe disso. A França entregava a insegurança, né? Até para manter o seu colonialismo. A Rússia entrega algo diferente, assim como a China, que também entrega a infraestrutura. Então esses países se abrem hoje para possibilidades diferentes, porque entendem que o Ocidente já não é mais capaz de entregar para eles o mínimo de segurança, o mínimo de desenvolvimento econômico, somente a ampliação da exploração e do colonialismo, né? Então é em virtude disso, na verdade, que esses países estão fechando as portas hoje para a França. Lá no Senegal houve a vitória do Faye, né, numa eleição muito importante. O Senegal era um país muito ligado à França historicamente, né? E houve a vitória do Faye, né, que conseguiu, olha só, o Faye, assim como Sonko, que era o principal líder da oposição ali no Senegal, todos estavam presos um pouco antes da eleição, né? Ousmane Sonko era o principal líder da oposição, é o grande líder da oposição, né, o grande pensador, mentor, né, das manifestações, em virtude de inúmeras manifestações, o povo na rua, né, o presidente foi obrigado a libertar, né, esses dois opositores. O Sonko não pôde concorrer à eleição, né, no lugar dele foi o Faye, que acabou se tornando líder de Senegal, né, presidente de Senegal. Então ele já falou que quer, na verdade, acabar com essa
com essa relação promíscua, quer manter relações econômicas, políticas, tal, com França, com os Estados Unidos, com Rússia, com China. Ou seja, quando ele fala que quer manter relações com todos, inclusive com Rússia e China, ele vai ter que escolher, ou vai ser Rússia e China, ou vai ser o Ocidente. E claramente, até o momento, ele dá a entender que se for preciso fazer uma escolha, vai optar pela Rússia e pela China. Então é muito provável que a vitória do Faye também se configure uma outra derrota da França e do Macron em outro país em que a França usava e abusava, explorava, colonizava, que é o Senegal, né? É a ver também se o Faye vai ter o mesmo poder que o Sonko de manter, na verdade, a sua palavra, né? De que vai, na verdade, tentar bancar uma autonomia para o seu país. Isso é realmente algo muito interessante, né? Algo também que a gente percebe que há movimentos de independência, de autonomia acontecendo na África, né? E é muito importante a gente perceber, pleitos eleitorais estão se aproximando de vários países, né? É muito importante a gente olhar para a situação de Angola, entender que alguns falam que o MPLA começa a se sentir ameaçado, né? E, na verdade, acho que o MPLA, ele precisa, na verdade, também repensar, né, o caráter da desigualdade social que existe hoje em Angola, né? Essa desigualdade é brutal, notadamente para um país que conseguiu fazer um processo de descolonização, né, com pessoas, né, com políticos que pensavam a autonomia do seu país, né? No entanto, a situação social hoje de Angola é muito parecida com a de alguns países africanos também, cujos presidentes são fantoches das antigas potências coloniais, né? Então precisa ter uma diferença. O povo precisa enxergar essa diferença, porque se isso não acontecer, mesmo o MPLA vai perder o seu poder em algum momento, ou vai ter seu poder profundamente questionado em Angola, assim como a Frelimo também pode ter esse problema futuramente. Lá em Moçambique, o Samora Machel Júnior já se prontificou a concorrer à presidência do país, né? No momento, setores mais complicados ali, digamos assim, mais radicais, né? Mais conservadores, na verdade, da Frelimo, tentam barrar a candidatura do Samora Machel. Mas o Samora Machel Júnior, que é filho do fundador ali da Frelimo, né, nos anos 60, juntamente com o Eduardo Mondiani, né? Eles dois que fundaram ali a Frelimo, né? Frente de Libertação de Moçambique, né? Então o Samora Machel Júnior deu a entender que vai concorrer às eleições em Moçambique, só que setores da Frelimo, que na verdade hoje está muito distante de ser o que já foi no passado, né? Hoje tem um empresário ali no poder, né, que manda no país, evidentemente. Esses setores mais conservadores da Frelimo tentam barrar a chegada, a candidatura, na verdade, do Samora Machel Júnior à presidência. Pode até barrar. A questão é o seguinte: tanto em Moçambique como em Angola, também as coisas não estão maravilhosas, né? Elas também precisam melhorar. A desigualdade, ela é brutal, né, em Moçambique, e ela é brutal também em Angola. E chama muito mais a atenção, né, no caso de Angola, em virtude da riqueza natural que esse país possui. É um dos países mais ricos da África em termos enfim, não somente de minerais, tá, gente? Mas também em termos de energia, não apenas em virtude do petróleo, mas pelas condições energéticas dos rios de Angola, da hidrelétrica, potencial hidrelétrico que este país possui. Então, veja, não dá para entender o grau de desigualdade social que hoje as pessoas vivem em Angola. A desigualdade é muito grande. E como você tem no poder, em teoria, né, um grupo que rompera com a política colonial lá no passado, espera-se que neste país as coisas sejam bem melhores do que em outros países africanos. Se isso não acontecer, claramente que em algum momento o poder do MPLA de fato vai ser profundamente questionado pelas pessoas, né? Então fica aí a dica, né? As pessoas estão acordando na África, né? Não aceitam mais, não querem mais aceitar tanta exploração. Seja exploração, né, externa, seja exploração dos seus próprios políticos de cada região. Tá bom, gente? É isso. É isso.